O Ministério Público Eleitoral pede ao TRE do Rio de Janeiro que multe o candidato Daniel Silveira por exibição na propaganda eleitoral gratuita. O repórter Matheus Coelzer traz as últimas informações. Qual a irregularidade que ele teria cometido, Matheus? Olá, Tiago, bom dia para você, Adriana e todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Como você falou, né, esse pedido do Ministério Público Eleitoral e também aqui do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional Eleitoral, pede que o candidato Daniel Silveira possa receber uma multa depois que foi impugnado na última semana. O que acontece é que ele, pelo menos 2 vezes, teria exibido a propaganda eleitoral, o que, de fato, segundo as autoridades, não seria procedente. Foi identificado que pelo menos 2 vezes ele teria cometido esse ato. Agora, o Ministério Público Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, entra em contato com essas emissoras de rádio e televisão para que todo esse material seja retirado do ar, principalmente nos dias que foram veiculados, no dia 9 e no dia 12, últimos esses dias, e que também esses órgãos recebam uma notificação fazendo com que não possa mais ser exibida a propaganda envolvendo o candidato ao Senado, Daniel Silveira, como eu falei, que foi impugnado. A defesa do candidato diz que vai recorrer dessa decisão. Tiago. É isso. Matheus Coelzer, do Rio de Janeiro, já você volta, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota. E essa decisão, hein, Mota? É mais um caso muito complicado diante de nós. O Daniel Silveira é deputado e goza de imunidade por suas palavras e seus votos. Está escrito na Constituição. Ainda assim, o deputado foi processado, ele ficou preso acho que quase 8 meses, teve as suas contas bancárias bloqueadas, as suas redes sociais canceladas e agora está sendo impedido de se candidatar. Acontece que o deputado foi perdoado pelo presidente da República, uma medida constitucional, um privilégio do presidente. E agora até esse perdão está sendo analisado. Existe um processo para ver se o perdão é constitucional ou não, apesar de estar escrito em português claro na Constituição, que é constitucional. E ainda, apesar de ter sido perdoado, o deputado ainda sofre uma série de restrições e está sendo impedido de se candidatar. O problema é que os efeitos secundários dessa pena ainda têm que ser analisados pelo Supremo, desse perdão, melhor dizendo, do presidente Bolsonaro, ainda tem que ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma concordância, há basicamente um consenso entre os juristas que Daniel Silveira sim pode ser perdoado pelo presidente Bolsonaro. Agora, o consenso que não existe, pelo contrário, já existem até decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, é que esse perdão não valeria para os efeitos secundários dessa condenação. Daniel Silveira foi condenado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos ministros, e apesar dele ter sido perdoado, essa condenação ainda incide, por exemplo, para invalidar uma candidatura do Daniel Silveira. Portanto, dificilmente ele vai conseguir seguir com essa candidatura. Ele faz isso como uma espécie de afronta, mas o mundo político inteiro sabe, o mundo jurídico também, que essa candidatura é inválida. Afronta faz quem ignora o que está escrito em português claro na Constituição. Nós já recebemos aqui vários juristas, entre eles o jurista Ives Gandra Martins, um dos maiores do Brasil, que explicaram: o acessório não pode permanecer se o principal saiu. É como se você tivesse vendido um carro, mas segurou as rodas. Não, as rodas são acessório, o principal já foi. Não faz sentido. Isso é um desafio à lógica e ao direito. Não é um desafio, Mota. Os tribunais superiores já entenderam. O Ives Gandra não pode falar, só a voz dele não serve para invalidar decisões que já foram tomadas por tribunais superiores que entendem, sim, que essas penas acessórias continuam mantidas apesar do perdão do presidente da República. Por isso, essa candidatura é inválida. Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, ou, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral, porque são os tribunais superiores. Então, embora alguns poucos juristas discordem, que a maioria concorda que essas penas, essas condenações acessórias são inválidas diante desse perdão presidencial, quem dá a última palavra são os tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de dar a última palavra no Estado democrático de direito. É assim que a regra do jogo funciona. Amanda, quem dá a última palavra no Estado de Direito é a Constituição.
Estado democrático de direito. E quem interpreta a Constituição, Mota, é o Supremo, não é o presidente Bolsonaro, não é o Ives Gandra. Quem interpreta a Constituição é o Supremo. Amanda, numa república existem 3 poderes, todos eles são equivalentes. O Supremo é supremo porque é o tribunal mais elevado dentro do judiciário, mas ele não tem supremacia sobre os outros poderes. Os 3 poderes são iguais e independentes. Essa é a definição de república. E por que o Executivo, então, teria uma prerrogativa além da do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao dar perdão ao Daniel Silveira e ainda dar perdão a todas as outras condenações impostas, as condenações, as penas acessórias? Ele não pode fazer isso. Quem vai decidir até onde vai esse perdão, repito, é o Supremo Tribunal Federal. A ele cabe interpretar a Constituição. É isso que nós temos que aguardar. O Executivo pode fazer isso, não é porque o Executivo tem um poder maior. É porque está escrito na Constituição, em português claro. E isso será respeitado.